Seja muito bem-vindo a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês, na noite passada, os persas foram acordados com um súbito ataque israelense que forçou seus sistemas de defesa a trabalhar nas áreas mais críticas do país. Foi, sem dúvida, um ataque que a comunidade internacional está chamando de fracassada, mas pode ser um prenúncio de algo muito maior que eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações para ajudar no meu trabalho e também peço gentilmente para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Muitos estão perguntando nos comentários de vários vídeos o porquê que a plataforma ela penalizou o meu canal. Isso se deve a algumas imagens que, assim, vou ser sincero, não infringiu em nenhum momento a política do YouTube. Imagens de blindados, imagens de armamentos, mísseis, infelizmente foram classificadas como impróprias. Mas o problema maior é que em cada vídeo que eu jogo na plataforma, infelizmente o YouTube ele não mostra exatamente onde que a imagem ela está violando a política, em qual momento do vídeo. Então, de forma muito ruim, eles classificaram o meu canal como impróprio e penalizaram tanto a monetização quanto o engajamento do canal. Infelizmente, estamos aí com uns dias contados, por isso que eu peço para vocês irem lá nesse novo canal que eu criei, o Analytics, se inscrevam, ativem as notificações e passem também a acompanhar o meu trabalho nesse novo perfil. E a madrugada de sexta-feira não foi nada boa para os persas. Moradores foram acordados com alarmes, foram acordados com explosões nos céus noturnos. E isso se deve, é claro, a uma pequena onda de drones e de mísseis que foram direcionados para algumas instalações críticas nucleares, militares dos persas em algumas áreas específicas no coração do Irã. E é claro que os israelenses eles não reivindicaram este ataque, mas sabemos, é claro, que foram eles os autores, os responsáveis por isso. Inclusive, os próprios americanos confirmaram isso através de autoridades extraoficiais dando declarações extraoficiais para algumas emissoras americanas. E me pareceu, de um ponto de vista superficial, que os israelenses estavam meio que desempenhando o mesmo papel dos grupos de procuração apoiados pelos persas em algumas áreas ali do Iraque e da Síria, porque atacaram ali silenciosamente com drones e não com mísseis em alguns momentos. Então pareceu que eles estavam tentando simular alguma coisa, mas é claro que foram eles que fizeram esse ataque, que eu vou analisar para vocês o que significa isso, tá? Então essa ofensiva ela ocorreu menos de uma semana depois daquela ofensiva de resposta dos persas contra o território israelense em 13 de abril, o que o primeiro-ministro Netanyahu ele prometeu que haveria uma resposta e a resposta ela foi dada. Muitos podem estar ali se perguntando ou questionando, isso não pode ser uma resposta, isso foi algo muito ínfimo, muito ruim, muito pequeno, nem parece que foi de origem israelense, tem alguma coisa errada aí. Vou explicar ponto a ponto em relação a isso. E alguns grupos apoiados pelos persas também, lá na região do Iraque e na Síria, foram alvos desses ataques, só que não alvos somente com drones, mas também com mísseis guiados de alta precisão e inclusive um radar sírio foi destruído, o que levanta ainda mais uma cogitação mais forte de que os israelenses eles destruíram uma ferramenta importante dos persas, que é claro, os sírios e os persas eles têm uma grande amizade e os sírios, eles fomentam os persas com inteligência e principalmente com varredura de radar, localizando aeronaves, equipamentos aéreos dos israelenses, por exemplo, que precisa passar na região até chegar ao Irã. Então, naturalmente, os sírios avisariam os persas sobre essas atividades, como
eles não conseguiram avisar de última hora porque esses sistemas foram destruídos em alguns pontos específicos da Síria. Sem dúvida, foi uma resposta um tanto comedida por parte dos israelenses, para não falar outra coisa aqui, tá? Eu não observo que esse ataque ele, tenha sido como algo proporcional ao que aconteceu em 13 de abril no território israelense. Pelo contrário, não vejo também um ataque fracassado por parte dos israelenses, que muitos estão dizendo por aí. Inclusive, os próprios líderes persas consideraram a atuação das suas forças como vitoriosa e que nenhum equipamento foi atingido em solo. Fazem a sua propaganda, assim como os israelenses também realizaram as suas propagandas no dia 13 de abril. Então eu venho fazer retóricas aqui, também venho fazer questões aqui. Foi uma ofensiva limitada? Sim, foi uma ofensiva limitada. Insuficiente? Sim, também foi insuficiente do ponto de vista de uma retaliação proporcional como resposta àquele ataque que ocorreu em 13 de abril. Então é preciso imaginar, do ponto de vista dissuasório, dissuasivo e estratégico, que Teherã enviou uma cascata, uma saraivada de mísseis e também de drones contra os israelenses em 13 de abril. Viram a força do sistema defensivo israelense, e isso já era documentado publicamente por todos, e por mim, por todo mundo, e inclusive abertamente os israelenses mostravam e mostram os seus sistemas defensivos naturalmente como eficientes. E esses ataques durante os últimos anos dos grupos de procuração persa foram vistos ali como ameaças claras e também foram barrados, interceptados por esses sistemas defensivos dos israelenses. Destaco aqui os Patriots, claro, de fabricação americana, mas os de origem israelense, como o Iron Dome, Arrow e o David Sling. Então, está documentado a eficácia desses sistemas israelenses, desse sistema de defesa, a organização de um exército e também de uma força aérea israelense. Mas e os persas? Como se comportam com os seus sistemas? Como eles agem? Qual é o tempo de resposta? Nunca ninguém viu ou documentou a capacidade e onde os persas podem chegar neste século XXI. Não vou entrar em detalhes de guerras passadas, vou entrar somente no mérito atual dos atuais sistemas defensivos persas. E, claro, necessariamente, estariam esses ativos defensivos prontos para uma resposta mais forte de Tel Aviv? E então entra as questões sobre táticas empregadas pelos russos lá no leste europeu. Ou seja, vocês podem estar questionando, como assim? Como assim as táticas empregadas pelos russos? Os russos, eles realizaram diversos ataques de saturação mínimos e também de chamariz para testar o desempenho e traçar estratégias e rotas por onde eles podem acessar nessa fragilidade dos sistemas dos seus inimigos, promovendo uma barragem de ataque de drone ou de mísseis. No caso dos israelenses, eles empregam sistemas muito furtivos, que não precisam disparar de dentro do próprio território persa. Usam sistemas além do alcance visual, com mísseis de alta precisão, mas se for preciso, eles podem entrar com seus caças, principalmente F-35, e em alguns casos sistemas, os seus caças F-16, que podem ali lançar seus sistemas contra alvos terrestres de alto valor, que fazem proteção de instalações e posteriormente realizar ataques de saturação contra esses redutos das forças militares regulares e também as instalações mais críticas, elétricas, nucleares e também de produção de armamentos dos persas. Então, já trouxe aqui alguns cenários possíveis desta resposta israelense, tá? Então, temos de um lado
algo muito bem documentado sobre os sistemas defensivos de ataque dos israelenses, e temos do outro lado uma escuridão do que os israelenses os israelenses podem enfrentar daqui para frente se eles realizarem uma resposta à altura e proporcional ao que ocorreu em 13 de abril. Com quais sistemas eles poderiam estar lidando em um momento de crise, um momento de conflito, uma guerra regional? Qual é o tempo de resposta desses sistemas que, nessa propaganda persa, é considerada um sistema de alto desempenho, de uma grande eficácia de última geração? Resumindo, o ataque ele foi um fracasso? Não foi um fracasso, mas suficiente para enviar uma mensagem clara à liderança persa. Inclusive, 3 autoridades persas disseram de forma anonimata para o New York Times de que os ataques recentes, a resposta israelense, foi utilizada a partir de pequenos drones que podem ter sido lançados de dentro do próprio Irã, dizendo que os sistemas de radar não detectaram nenhuma aeronave não identificada no espaço aéreo. Mas é claro, porque os israelenses eles utilizaram equipamentos furtivos para desempenhar o seu papel de ataque, não de saturação, mas um ataque limitado, com mísseis e também com drones. Então, vamos voltar aqui. De um lado, os persas que usaram força bruta para enviar uma mensagem clara para a liderança israelense de que possuem dentes suficientes para causar uma mordida forte, uma mordida infecciosa. E quem ousar desafiar o seu país vai receber a fúria de que eles estão dispostos a desempenhar e atacar. Mas os ataques não acertaram de forma clara os seus alvos, os alvos críticos, instalações nucleares, instalações de armas, hangares de aeroportos, hangares de aeródromos específicos militares. Eles não tiveram efeito. E, repito aqui, foram mais de 300 munições utilizadas em mais de 5 horas de ataque dos persas, como drones, mísseis, foguetes. Só que 2 acertaram sim uma cabeça de uma pista, de um aeródromo, lá na região mais ao sul, no deserto dos israelenses. Sim, eles acertaram, porém isso foi muito ínfimo, que no dia seguinte já estavam ali praticamente com a pista restaurada e os F-35 já estavam emitindo voos e pousos na região. E o resto caiu o quê? Caiu no deserto. O resto caiu em locais periféricos, longe de grandes centros populacionais. E foi por esse motivo que os sistemas defensivos israelenses foram criados, para selecionar seus alvos de natureza ameaçadora, que precisam ser interceptados, que foram interceptados, e outros que não desempenham ação direta de ameaça contra uma cidade populosa, uma cidade média. Eles não são interceptados, eles são deixados passar pelo sistema dentro do espaço aéreo israelense e caem nas regiões de menor potencialidade de causar danos físicos e também perdas de vida. Foi para isso que esses sistemas foram criados. E do outro lado, uma Israel que ainda não usou sua força bruta, mas algumas dezenas de alvos que adentraram no espaço aéreo persa chegaram a mais de 300. Eles percorreram mais de 380 quilômetros de distância da primeira fronteira com o Iraque e com a Arábia Saudita. Sem muitos esforços, eles conseguiram mandar uma mensagem que, além de responder com rapidez, alguns dias ali da primeira resposta persa, e mesmo um ataque limitado, eles podem mandar uma mensagem de que podem atuar sem a presença dos americanos ou do apoio dos americanos. Porque o Biden já disse que não quer se meter nesta briga entre eles, pelo contrário,
vai ficar longe observando e pediu moderação entre as partes. E os israelenses enxergaram a situação de um ponto de vista técnico-militar e não de um ponto de vista quantitativo, de quem mais envia armas é sempre os vencedores. De quem mais envia armas tem mais força, tem mais músculo. Pelo contrário, eles enviaram equipamentos sabendo de que eles não conhecem a capacidade de defesa dos persas, mas agora conhecem. Agora conhecem o tempo, conhecem os alvos, conhecem a posição desses sistemas defensivos, quais as áreas mais protegidas e as áreas menos protegidas. Eles conseguem percorrer mais de 300 quilômetros adentro do espaço aéreo persa sem ser identificado, sem ser abatido. Então eles podem ainda, além de entrar no espaço aéreo, eles podem escolher seus alvos. E isso é muito ruim para uma nação que precisa se defender desse tipo de ataque. E o que vocês acham? Realmente os israelenses falharam em sua missão de resposta? Ou foram os persas que realmente foram muito bons com seus sistemas e conseguiram neutralizar esses alvos israelenses? Deixe nos comentários o que vocês acreditam. Para encerrarmos aqui, os persas realmente eles foram muito ousados em suas ações. No dia 13 de abril mostraram seus músculos, mostraram seus dentes, mandaram uma enxurrada de drones e de mísseis e foguetes para dentro do espaço aéreo israelense. É claro que alguns caíram antes mesmo de chegar na região, no alvo, mas os israelenses também foram cirúrgicos. Atacaram pontos específicos que fazem parte do núcleo nuclear, do ponto nuclear do país. A área estratégica militar e nuclear, área de produção de mísseis, produção de drones e produção de combustível nuclear, até mesmo para armas nucleares. E seus equipamentos, como havia dito, percorreram uma longa distância no espaço aéreo persa por um tempo considerável, antes de serem identificados, abatidos e exatamente o modo que a estratégia de guerra de Israel estava traçando. E são exatamente esses sistemas que os israelenses queriam reconhecer, queriam envolver, queriam traçar uma estratégia e principalmente marcar o tempo de resposta dos persas. E isso pode ser, no meu ponto de vista, um prenúncio claro para uma grande ofensiva no futuro dos israelenses. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ir para o novo canal Analytics, é onde eu vou estar postando a partir de agora todos os vídeos que eu postar aqui do Área Militar, porque fomos penalizados pela plataforma. E no futuro vamos trabalhar somente com um novo canal que segue ali sem penalidade por ser um canal novo. Obrigado pela sua presença, curta, compartilhe esse vídeo, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.